Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista, com Narrativas Antagonista, que é esse programa que tem esse formato diferente, em que primeiro eu te trago os fatos, depois a minha opinião, mas antes de opinar, eu te digo uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Todo dia tem um fato diferente e o fato do dia de hoje é vida e obra de Carla Zambelli, deputada condenada à prisão. Sim, eu acompanhei esta saga desde o início da vida pública de Carla Zambelli, que foi em 2012. Não durou muito, né, gente? Não durou muito. Ah, pode ser, durou muito. Eu tô aqui, fez 29 anos agora que eu tô aqui. Eu acho pouquinho, porque eu tô só começando ainda. Por falar em só começando, já que nós estamos só começando, me conta uma coisa. De que cidade você está me vendo? Qual é a sua cidade? De que cidade você está me vendo? Estou perguntando aqui. Estou ficando muito feliz com as respostas de vocês, gente se encontrando por aí. Você está me vendo, sabe de onde? De Cotia, São Paulo. Tem gente que é daqui de Cotia que não sabe que eu faço narrativas antagonistas a partir de Cotia. De que cidade vocês estão falando? Vai comentando aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like, que me ajuda tanto aí a engajar. Vê se você está inscrito no canal do Antagonista, que tem, olha, gente, é o dia inteiro um noticiário que, não bajula ninguém e enfrenta todo mundo. Eu sou inscrita e sou suspeita, porque, enfim, tem uma história aí com o Antagonista. Aliás, vocês vão ver um Recordar e Viver de hoje. Outra era geológica aqui nesse Antagonista, mas sem mais delongas, vamos ao fato do dia. Fato do dia, vida e obra de Carla Zambelli, deputada condenada à prisão. Um resumo em uma frase do Narrativas de hoje é: o Brasil não é para amadores. Não, senhores. Vocês podem não se lembrar de alguns detalhes que eu vou trazer aqui, mas eu trarei momentos memoráveis, momentos lindos, momentos em que a gente pensa, por que me ufano do meu país? Momentos que mostram que se ignorância e amnésia fossem esportes olímpicos, não ia ter para ninguém, eu ia estar lá aplaudindo a gente toda a Olimpíada. Mas enfim, vamos aqui adiante. Reportagem do Antagonista. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou nesta quarta-feira, dia 14, a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, a 10 anos de prisão, perda do mandato e ao pagamento de multa por invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e inserção de documentos falsos. A decisão foi unânime. Os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux acompanharam o voto do relator Alexandre de Moraes. Pela decisão da primeira turma, Zambelli cumpre a pena de reclusão inicialmente em regime fechado. A perda de mandato de Zambelli deverá ser declarada pela mesa diretora da Câmara. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, não há dúvidas de que Walter Delgatti Neto, sob as ordens diretas de Carla Zambelli, invadiu por ao menos 13 vezes os sistemas do CNJ com o fim de adulterar dados e informações. Mas que história é essa do hacker? Calma, gente. Calma, que eu quero começar do começo, ok? E o começo dessa história é onde? É em 2012. Uma coisa que era uma demanda muito na moda naquela época, e que conforme a demanda foi atendida, o pessoal desistiu. É cilada, Bino, agora vão me crucificar. Mas enfim, na época, você tinha um movimento feminista
que se dizia feminista, mas era um movimento muito radical, as moças protestavam nuas, fazia sucesso no mundo todo isso aí, o Fêmen. E aqui, olha que bonitinho! Julho de 2012, Carla Zambelli aparece, olha, essa foto é da Folha de São Paulo, protesto a favor do parto em casa. Tá ali Carla Zambelli, grávida de 2 meses, protestando a favor do parto em casa com o Fêmen. A Sarah Winter também foi, houve uma diferença, porque a Sarah ficou pelada e a Carla Zambelli não ficou pelada, ok? Vamos adiante, porque agora talvez você se lembre. Dessas manifestações, você conhece a Carla Zambelli na tela. Carla Zambelli era líder de um movimento chamado Nas Ruas. E aqui eu te trago um Recordar é Viver, 27 de março de 2017, depois do impeachment de Dilma Rousseff. Lá se vão quase 10 anos. Este Recordar é Viver é de outra era geológica da TV antagonista. Quem levou a Carla Zambelli para falar na TV antagonista? Eu levei. Parabéns para mim. Tô brincando, gente. Repórter, você tem que entrevistar todo mundo, né, Brasil? Entrevista geral. Eu levo todo mundo, entrevisto todo mundo, ouço todo mundo, na concordância, na discordância. E era assim, na época daqueles movimentos de rua. Mas eu peço para você ter atenção ao tom, ao vocabulário. Essa Carla Zambelli não parece a Carla Zambelli que nós estamos vendo aí na tela. A Carla Zambelli do Nas Ruas, para a gente discutir o que é que aconteceu, o rescaldo desta manifestação. Carla, o que você acha que houve ontem? Eu acho que, primeiro, bom dia para todos. Eu acho que, Madeleine, a gente está dentro de uma bolha das pessoas que acompanham política, né? Existem estudos que dizem que apenas 11% da população acompanha a política. Então, ali estava um resquício desses 11%, que entenderam o que é o problema da lista fechada, que entenderam o que é a questão do foro privilegiado. São duas questões que a grande massa que não acompanha a política de perto não entende. Então, eu acho que de verdade a população ainda não pescou o quanto a questão da lista fechada é importante, o quanto pode mudar a política no país. Mas eu acho que também ontem houve algumas questões que, para mim, pelo menos, eu vi como novidades. Primeiro que eu senti uma certa torta de climão entre os movimentos. Há uma rivalidade se criando entre os diversos movimentos que pareciam muito unidos no impeachment? Eu acho que eu não chego a falar rivalidade, assim, eu posso falar por mim, né? O meu sonho é ver um palco único com todos os movimentos unidos. Eu já propus isso diversas vezes e eu fui voto vencido, né? Eu acho que a gente teria muito mais... A população entenderia como uma questão da união. Eu acho que, na verdade, agora há uma bifurcação, digamos, no antes e no depois do impeachment. O impeachment era uma pauta única, era muito fácil juntar todo mundo, era necessário colocar vários caminhões, porque a gente tinha quantidade de gente. Agora, com essa nova fase de pós-impeachment, a economia melhorando, o dólar baixando, os juros também, etc., a população vai acompanhar cada vez menos a política e a gente vai ter um volume pequeno de pessoas nas ruas mesmo. A não ser que tenha um boom, Lula foi preso, ou aconteceu uma coisa com o Moro, alguma coisa desse tipo, mas senão a população não sai. E aí eu acho que essa peneira começa a dizer, então, ok, impeachment passou, a pauta única passou, agora o que é? Então, por exemplo, nas ruas é um movimento mais conservador, ou vem para a rua mais posicionado ao centro, e aí você começa a ter as diferenças. Eu acho que não chegam a ser divergências, mas diferenças. E é cada movimento querendo se posicionar, ao invés de ficar em cima do muro, se posicionar realmente de qual é a sua ideologia ou posição política. Recordar é viver, né, Brasil? Aí Carla Zambelli se fundiu ao Jair Bolsonaro. Ela não se aliou, ela se fundiu e foi eleita deputada. Mas já no começo deu um problemaço. Eu não sei se você se lembra que Carla Zambelli fez uma viagem a convite do governo da China. Ela e vários deputados. E quem não gostou nada disso foi o falecido Olavo de Carvalho.
Alô, pessoal. Tem uma turma que fica dizendo que eu sou o guru do governo Bolsonaro. Se eu fosse, certas coisas não estariam acontecendo. A primeira que não estaria acontecendo é esta viagem de meia dúzia de senadores e deputados do PSL à China para negociar com a China a instalação do sistema de reconhecimento facial nos aeroportos. A firma que trata disso, a Huawei, é altamente suspeita. O representante dela já foi preso na Polônia, no Canadá e nos Estados Unidos por atividades de espionagem. Ora, instalar esse sistema nos aeroportos brasileiros é entregar ao governo chinês as informações sobre todo mundo que mora no Brasil. Inclusive, especialmente, alguns refugiados chineses que estejam aí. A partir da hora que esse negócio for instalado, esses refugiados chineses podem se considerar mortos, né? Então, estes deputados, eu vou até ler o nome de alguns aqui, esses camaradas não sabem absolutamente. Eu digo, o problema do Brasil é a ignorância, é o analfabetismo funcional, é a presunção dos semi-analfabetos. E está aqui os semi-analfabetos. Soraya Tonique, Carla Zambelli, Daniel Silveira, Tio Trutes, Felício Laterça, Bibo Nunes, Charles Evangelista, Marcelo Freitas, Sargento Gurgel e Aline Sloitias. Né? E tem aqui a delegada Sheila. Gente, depois desse vídeo, o que atormentaram a vida desses deputados. Porque esses abençoadinhos funcionam assim, né? Você joga a isca, vai lá incomodar esse, e os abençoadinhos vão. É gente que realmente deve ter muita ocupação na vida. Mas enfim, vamos adiante. Põe essa foto aqui na tela. Que dupla, Brasil! Que dupla! Parabéns à direita brasileira! Hoje eu tô aqui só aplaudindo. Vocês entendem de política, vocês entendem de caráter, vocês sabem escolher pessoas. Parabéns! Todo mundo erra de vez em quando, gente. Todo mundo erra. Na política eu não erro. Em outras áreas eu faço altas presepadas. Mas, enfim, vamos adiante aqui. Um dos grandes momentos da política brasileira foi a crise do macacão. Como assim? Na tela. Joyce acusa Zambelli de não devolver roupas emprestadas. Para tentar impedir Carla Zambelli de tomar seu lugar na Secretaria de Comunicação da Câmara, Joyce Hasselmann acusou a ex-amiga de não devolver roupas que teria emprestado a ela. É tão cínica que copia até minhas poses de fotos e tem a cara de pau de usar roupas minhas que emprestei no passado e que ela nunca devolveu. Lixo humano. Gente, que clima bom. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Adultos que dialogam assim, não tem como dar errado. A roupa em questão era um macacão. Eu não tô rindo. Era tosse. Zambelli devolveu o macacão para Joyce. E a Joyce queimou o macacão. Que bonito exemplo de altivez, de dignidade, de respeito com a coisa pública e com você. Lembrando que as pessoas só tratam a gente do jeito que a gente se permite ser tratado, né? Não haveria esse comportamento caso o eleitor não permitisse. Mas enfim, vamos adiante, porque esse vídeo aqui é um vídeo que virou meme, é um vídeo que viralizou e não à toa. Joyce versus Zambelli numa comissão da Câmara. Na tela. Aliás, eu tenho que pedir perdão realmente ao povo de São Paulo por ter ajudado a eleger essa senhora. É? Não, você não conhece a lei, você é burra, Carla, desculpa. É isso. Coeficiente eleitoral é calculado pela Isso é ofensa cadeira pessoal. eleitoral. Senhores e senhoras deputadas, Soma-se vamos manter você a não tem um mínimo tranquilidade. de Vamos manter a nível, Joyce tranquilidade. Soma-se os votos da legenda. E agora, nós vamos voltar aqui a outubro de 2022, que é na eleição, onde viraliza de novo algo que foi um acontecimento que marcou a política brasileira e a sociedade. O casamento de Carla Zambelli com o então chefe da Força Nacional de Segurança, Coronel Aginaldo. Os dois, muito cristãos, se casaram numa loja maçônica
com a presença do Bolsonaro católico, de Michele Bolsonaro evangélica, e o padrinho foi o Sérgio Moro. Gente, que casamento bonito! Casamento épico na tela. Que é a questão ideológica. Nós temos tudo para sermos uma grande nação. Às vezes, a gente olha para um país pequeno, como alguns, até menores, que o menor estado nosso, o estado de Sergipe, que nada tem, e são destaque no mundo. Nós, com todo esse potencial que temos, lamentavelmente, devemos muito ainda para chegar próximo a essa nação. Não estou como candidato a nada. Há 2 anos e meio eu resolvi andar pelo Brasil, sair da zona de conforto, que é um mandato parlamentar. É quase como estar no paraíso, para quem não tem responsabilidade. Busquei as regiões, fui atrás de problemas e como resolvê-los sem dinheiro. Onde é que o calo aperta para nós brasileiros? Quais são os grandes problemas que temos que enfrentar? Respostas tive junto ao homem do campo, junto ao empresariado de São Paulo. Primeiro é o seguinte, deputado, nós precisamos de um presidente que não nos atrapalhe. Esse é o grande problema da nação. Nos últimos 30 anos, lamentavelmente, o Poder Executivo e o Legislativo aperfeiçoou-se em criar problemas para vender facilidades. Não precisa entrar em detalhes. Lamentavelmente, o histórico do dia a dia da nossa imprensa mostra como nós estamos. A raiz do problema. Grande evento, grande evento. Depois disso, a Zambelli brigou com o Moro. E o Moro catou as trocas de mensagem dele com a Zambelli e mandou embora para a imprensa, porque ela começou a defender o Bolsonaro, o Moro estava saindo do governo, o Moro cansou e mandou para a imprensa. Recordar é viver. 2020, um aninho de mandato e tantas conquistas. Parabéns, Carla Zambelli, na tela. Vou colocar meu nome no Jornal Nacional como se eu fosse uma... Não sei o que ele quis tentar ali. Ele quis tentar que eu estava cometendo algum tipo de crime? Porque eu não posso prometer uma vaga no STF. Eu não sou ninguém para prometer. O que eu quis dizer para ele foi... Olha, eu posso te ajudar. Seu lugar é no STF. Você vai ser um bom ministro do STF. Eu posso te ajudar. Eu posso tentar falar com o Bolsonaro. Foi isso que eu quis dizer. Ele dizer não estou à venda e aí vazar isso para o Jornal Nacional como se isso fosse algo ilícito, como se eu tivesse feito alguma coisa ilícita. Enfim, eu achei isso extremamente maligno. Não gostei do que ele fez. Então eu coloquei, talvez uma terceira pessoa, ou seja, eu, né, a gente consiga resolver. Me deixa tentar, pelo amor de Deus, eu lhe acompanho há anos. Prezada, vamos aguardar. Já fui presa defendendo suas ideias e seus ideais. Por favor, ministro, aceite o Ramage. E vai em setembro para o STF. Eu me comprometo a ajudar, a fazer o JB prometer. Ele disse, prezada, não estou à venda. Aí eu disse, ministro, milhões de brasileiros vão se desfazer com a saída dele, né?
Aí eu respondi sobre estou à venda. Eu sei, por Deus eu sei. Se existe alguém no Brasil que não está à venda, né, a verba ali saiu errado, a venda é o senhor. Vamos aguardar. Há pessoas conversando. Eu tô me sentindo como se minha mãe e meu pai tivessem se divorciado e eu tivesse que escolher com quem que eu fico. Só que existe uma lógica, né? Num divórcio, com quem que você fica. Você sempre fica com a sua mãe. Que é quem te dá mais segurança, que são as coisas naturais, né? Se acontecer, o natural é você ficar com a sua mãe. Eu falei, e o natural disso tudo é eu ficar com o Bolsonaro. Porque a gente tem um país para governar. E ele escolheu sair. E a forma como ele escolheu agora, pensando de uma forma muito fria, não foi uma forma legal. Eu continuo com o Bolsonaro. E todos vocês também vão continuar com o Bolsonaro. E o Moro vai passar. O Moro vai chegar daqui 10, 20 dias, e ele vai estar dando aula em algum lugar, ele vai estar em algum outro lugar, e a gente vai continuar fechado com o Bolsonaro. Uau. E aí a gente chega ao momento em que o país parou para ver Carla Zambelli, 29 de outubro de 2022, bairro dos Jardins, capital paulista, na tela. É a Zambelli, é a Zambelli. É a Zambelli, é a Zambelli. Calma aí, ó, Carla Zambelli aqui, ó. Calma aí. Nossa, vagabundo! Carla Zambelli armada aqui, galera. Carla Zambelli armada aqui, ó. Carla Zambelli armada aqui, galera. É a Zambelli, é a Zambelli. É a Zambelli, é a Zambelli. Olha, pega a Zambelli, ó, gente, armada. Abraçando a pessoa aqui, ó, com a arma. E aí o que aconteceu, gente? 25 de março deste ano, Tarcísio e Bolsonaro juntos, no Inteligência Limitada, comentaram o episódio. Você não vai combater a criminalidade, não vai entender, com pombinhas por aí. Então isso aí, essas medidas que nós tomamos, ajudou. Agora, aquela imagem, da forma que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Aquilo. Teve gente, olha, o Bolsonaro defende armamento. Então, o pessoal, mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente estava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Foi. E aí o que acontece? A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. Você perde 5 pontos, quer dizer, sua diferença é de 20 para 10 pontos. Que é 5. É 5 que você perde. Aqui em São Paulo dá quantos votos aí? Você ia dar 1 milhão de votos. 1 milhão de votos, todo o Brasil todo. Entendi. Aqui eu vou a mais um grande momento de Carla Zambelli atuando no parlamento, na luta pela vida. 21 de junho de 2024 na tela. Abortar esse bebê, não matar o bebê antes de tirar da barriga. Não quer o bebê? Entrega para o aborto. Agora, vocês não podem deturpar... Vocês não podem deturpar tanto a matéria a ponto de chamar a gente de homicida praticamente. Não quer o bebê, entrega para o aborto. Entrega para adoção, desculpa. 2 vezes eu errei. E agora nós vamos chegar ao caso hacker. Quem é esse hacker com quem a Zambelli se meteu e que deu esse rolo todo? Esse hacker é o responsável pelos vazamentos que acabaram com a Lava Jato. Esse hacker é um hacker lulista. Não, wait, como assim? Exatamente, você pode não se lembrar, mas eu tenho memória. Recordar é viver. 17 de agosto de 2023, Walter Delgatti Neto depondo no Congresso Nacional, batendo boca com Sérgio Moro. Quantas vítimas o senhor já provocou de estelionato? Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT. E ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Pediria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo crime de calúnia. Peço escusas, então. O senhor, por favor, respeite aqui o plenário desta casa. Retiro o que eu disse, peço escusas. Gente, a Zambelli não era contra o PT
e a favor da Lava Jato? Então, o que aconteceu que ela virou best friend, né? Uma coisa meio Thelma e Louise, diria, com o hacker que acabou com a Lava Jato? Bom, teve uma explicação de como eles se encontraram. Recordar é viver na tela. A minha pergunta inicial, Walter Delgatti, senhor Walter Delgatti, é acerca da sua relação com a Carla Zambelli. Eu queria até colocar aqui no telão, tem uma postagem que ela fez no Twitter, eu queria só para abrir aqui. Essa postagem ali data do dia 28/7/2022, onde ela faz referência a um hotel e também que é um espaço de eventos, não é? Village em Ribeirão, com a mala na mão. Aumenta mais um pouquinho aí. Com a mala na mão. O homem que hackeou 200 autoridades, entre ministros do Executivo... Abaixa mais. Entre ministros do Executivo e do Judiciário brasileiro, muita gente deve realmente ficar de cabelo em pé, entre parênteses, os que têm, depois desse encontro fortuito. Em breve, novidades. Eu queria que você me falasse dessa fotografia, que momento foi esse, e ao mesmo tempo também nos informasse aqui como se deu o seu primeiro... Não, por favor. Como se deu o seu primeiro contato com a Carla Zambelli, como você a conheceu, o que motivou, na verdade, esse seu encontro com a deputada. Foi nessa data da foto, em 28/7, eu estava na cidade de Ribeirão Preto, em um hotel em que eu fui buscar um amigo meu. E, de repente, eu vi a deputada Carla Zambelli, eu pedi para tirar uma foto com ela, e eu apresentei quem era eu. Eu falei, não, eu sou o Walter, o Delgatti, tal. E conversando com ela, ela passou o telefone dela, o celular dela, anotou o meu e posteriormente ela me chamou no WhatsApp. Foi apenas isso. Foi realmente um encontro fortuito. Durante seu encontro com a deputada Carla Zambelli, Walter, como se deu a sua relação com ela? Né? Eu digo do ponto de vista de conversa, você chegou em algum momento a integrar, por exemplo, a equipe de trabalho dela, chegou a prestar serviço para ela, chegou a ter, por exemplo, alguma remuneração? Onde você residia, por exemplo, nesse período que você esteve aqui em Brasília? Só ressaltando que no hotel, ela estava saindo do hotel, então foi um encontro bem rápido, não houve conversas lá, e apenas a foto, e inclusive ela está com a mala na mão, ela montou no carro e acredito eu que ela tenha saído do hotel. E posteriormente, ela disse que havia uma oportunidade de emprego a mim, no caso seria na campanha do Jair Bolsonaro, do ex-presidente. Eu estive em Brasília, eu falei com o presidente e logo em seguida... Você avançou demais, volta. Não, mas é que ela perguntou isso. E daí, a Carla Zambelli oferece um trabalho e depois a Polícia Federal descobre como é que ela pagou. E eu vou trazer aqui o Felipe Moura Brasil para explicar para vocês. Um contrato do gabinete da deputada Carla Zambelli, do PL, com uma empresa, levantou a suspeita de que dinheiro público pode ter sido usado para contratar o hacker Walter Delgatti Neto, conhecido por ter invadido celulares de autoridades do país. O documento obtido pela Globo indica que entre outubro de 22 e abril desse ano, o gabinete da parlamentar bolsonarista pagou R$ 94 mil a uma empresa cuja única dona é Mônica Romina Santos de Souza, esposa de Jean Hernani Guimarães Vilela, que atua como secretário parlamentar de Zambelli. Olha só a militância de gabinete bolsonarista sempre aprontando e depois eles dizem que a culpa é minha. Então vou repetir, hein? O gabinete da Zambelli pagou R$ 94 mil a uma empresa da esposa do secretário parlamentar da Zambelli. Segundo a PF, ele fez repasses ao hacker que totalizaram os R$ 13.500, dos quais a gente falou aqui outro dia, nos meses anteriores à invasão ao sistema do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que ocorreu no início desse ano. É assessor, portanto, é a turma ali da assessoria da Zambelli,
pagando o hacker, aquele que violou os aplicativos de celulares de autoridades da Lava Jato, que estavam apontando esquemas de suborno dos supostos rivais políticos do bolsonarismo. É a salada brasileira. Na última quarta-feira, na ocasião, o Delgatti emitiu um falso mandado de prisão contra o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e na última quarta, a PF prendeu o Delgatti e fez buscas em endereços da Zambelli. A deputada é suspeita de ter contratado o hacker para tentar fraudar as urnas e invadir o e-mail de Moraes. Ela nega ter cometido irregularidades. Entre essas provas que a PF pagou, tinha até gravação da assessora da Zambelli falando de grana com o hacker. Oi, Walter. Só para te dar um alô e dizer que hoje à tarde ainda eu te ligo para a gente trocar ideia sobre o pagamento e sobre essa tua proposta, tá? A gente está no corre aqui da campanha na rua e tal, e acaba que às vezes não dá tempo de eu te ligar, tá bom? Mas à tarde eu pretendo fazer isso para a gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Obrigada, um abraço. E enfim, Carla Zambelli acabou condenada a 10 anos de cadeia, muito provavelmente vai perder o mandato, foi pedida a perda do mandato e ela se pronunciou. Primeiro agradecer a presença dos senhores aqui. A gente sabe como é difícil comparecer todos ao mesmo local, ao mesmo horário. Mas muitos dos senhores já tinham entrado em contato e gostariam de saber nosso posicionamento. Eu queria dizer para vocês em que nenhum momento eu estou desistindo, em nenhum momento nós vamos esquecer os quase 1 milhão de votos que nós tivemos, os eleitores que estão conosco. Nós não vamos esquecer as nossas pautas, os nossos princípios, os nossos valores. A gente vai continuar lutando, continuar acreditando. Esse não é um momento triste para mim, é um momento de esperança, é um momento de fé. E são os momentos mais difíceis que a gente vê nas passagens bíblicas, que as pessoas tiveram que mostrar a sua verdadeira fé. Aquela fé que entende, que excede todo entendimento. A fé que não entende, que não traduz o que está acontecendo, que às vezes pergunta para Deus, o que está acontecendo comigo? Principalmente quando você é tomado por injustiça. Mas essa fé, ela permanece com esperança, com alegria e com confiança em Deus. Então, tanto eu como toda a minha família, é claro que a gente fica preocupados, mas eu estou atravessando um momento, depois de uma grande depressão que eu tive, um momento de verdade experimentar que Deus... E aí, o que você acha disso tudo? A vida e obra de Carla Zambelli. Você defende a Carla Zambelli? Você não defende a Carla Zambelli? O que é que você acha? O que é que você deixa de achar? Me conta, mas só depois. Porque antes da gente achar aqui, nós vamos fazer o quê? Você já sabe bem. Narrativa. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Zambelli vai tarde. Ela era a maior tocadora de berrante do gado fascista que a gente já viu. Uma pessoa extremamente violenta, que persegue os outros de arma na mão. É uma mulher que não defende as mulheres, é uma mulher que é contra o aborto, que é um direito da mulher brasileira. É a típica Karen, né? Ela é a Karen. É aquela mulher burra, conservadora e que sai de arma na mão violentíssima. Ela já devia estar presa há muito tempo. Ela não foi presa no governo do mito dela, mas agora ela vai, porque agora sim nós temos uma democracia. E é para isso que eu fiz o L. Faz o L. Nós, patriotas, avisamos que iam transformar isso aqui numa Venezuela. Estão vindo com qualquer desculpa para caçar todos os deputados de direita. O que está se fazendo com a Carla Zambelli é algo completamente ilegal.
E é só o início, porque o STF vai tomar o lugar do Congresso Nacional, igual a gente está vendo acontecer agora na Venezuela. Porque esse é o plano do Lula, além do mais, voltando da China. E a Carla Zambelli está com problemas na direita? Sim, porque o que ela fez com o Bolsonaro é imperdoável. A mágoa que o Bolsonaro tem dela é legítima, porque ela foi uma traidora. O Bolsonaro não ganhou a eleição, em parte por causa dela. Mas quem são os verdadeiros culpados? Quem são? Ai, não vota no Bolsonaro que ele fala palavrão. Faz o L agora, isentão. Faz o L. Qual é a minha opinião? Minha opinião é que esse caso da Carla Zambelli é mais um do tipo em que está todo mundo errado e cada grupo só vê o erro do outro. Não tem ninguém certo nessa história. Como assim? Não tem ninguém certo. Nada do que foi feito está certo, a começar por quem elege esse tipo de figura. Porque depois do primeiro mandato da Zambelli, adultos votarem, tendo visto a postura dela, a instabilidade emocional, a inexperiência, são adultos que merecem todo tipo de castigo, né? Mas, enfim, é o que a política brasileira se tornou. A política brasileira não está do jeito que está só porque os políticos são oportunistas. A política brasileira também está assim porque as pessoas te tratam do jeito que você permite que elas te tratem. Se a pessoa te tratar mal uma vez, não tem o que fazer. Você deu o benefício da dúvida, você agiu de boa fé e foi maltratado. Ok, agora a segunda vez é culpa sua. A segunda vez é culpa sua. E a política brasileira parece um eterno relacionamento abusivo em que quanto maior a palhaçada que a pessoa faz, mais ela é defendida pela vítima da palhaçada. Então, assim, e tudo num tom muito alto, numa gritaria fenomenal. O emocionado na política, você já sabe duas coisas sobre ele. Primeiro, ele não entende nada de política. E segundo, os frutos que virão daquela árvore serão bem podres. Se você topa comer, o problema é seu. Então é diante disso que a gente está. Por que eu estou falando que está todo mundo errado? O caso da Zambelli ser julgado da forma que foi, e numa turma, e não no pleno, ela é uma deputada, é algo que não poderia acontecer. A gente já sabe que isso está errado. E isso vai ser debatido politicamente, porque precisa ser debatido politicamente. Agora, vamos ao que a deputada fez. Como a política está muito baixo nível, e o cidadão brasileiro, depois de se desiludir muito, ele tende a achar que pessoas de baixo nível são sinceras, que é aquela coisa, né? A moça está lá com um rapaz que é honrado, trabalhador, estudado, e o relacionamento não deu certo, ela foi traída. O que ela faz? Ela vai ficar com o chefe da boca de fumo. Essa é a cabeça, basicamente, do eleitor brasileiro. Porque aí com o chefe da boca de fumo, aí sim, aí agora vai, né? Então o eleitor brasileiro, ele faz isso achando que vai dar certo, aí dá errado, ele vai e ele faz de novo a mesma coisa achando que ele vai ter outro resultado. Enfim, o que a Carla Zambelli fez, que parece só um hacker, não sei o quê, primeiro que é uma história completamente maluca. O hacker da Vaza Jato, que foi o cara que acabou com a Operação Lava Jato e nos trouxe onde estamos hoje, ele encontra com a Carla Zambelli num encontro casual num hotel. Ela deputada, nós não estamos falando de uma adolescente, nós estamos falando de uma deputada federal. Aí ela fala, legal, vou tirar uma foto com ele. Vou contratar esse hacker aí para ver o negócio da urna eletrônica, se hackeia o sistema do CNJ, não sei o quê. E pagou o cara com dinheiro público para fazer isso. E o que o brasileiro perde de noção é o seguinte, qual seria o dever dela? Primeiro, quando ele hackeia, a gente tem uma coisa no Brasil que chama PJE, Processo Judicial Eletrônico, não tem mais o de papel. Só tem o processo que está lá. O de todo mundo, de tudo, está num sistema. Quando ela contrata um hacker para invadir esse sistema, ela não tinha garantia nenhuma de que não ia alterar os outros processos das outras pessoas, porque podia simplesmente dar uma pane. Qual seria o dever dela? Ao ver
que havia uma vulnerabilidade, ela, como deputada federal, tinha de avisar. Houve invasões em sistemas, por exemplo, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região aqui em São Paulo, uma vez teve uma invasão, aquilo foi toreado pela então presidente do tribunal, uma desembargadora muito valente, muito competente, se recuperou tudo, todos os processos estão lá. Isso é um drama que existe no mundo inteiro, uma desestabilização nesses sistemas de dados. Ela correu esse risco, mesmo sendo ela a responsável por representar as pessoas ali. É muito grave o que ela fez, mas a gente perde a dimensão da gravidade porque o nível da palhaçada anda de um jeito que as pessoas perdem a dimensão de tudo. E a gente tem aqui uma trajetória política curta, porque a primeira vez que a Zambelli aparece como figura pública é 2012, depois ela está nas manifestações, a carreira dura mais ou menos 10 anos, e eu que estou aqui há quase 30, digo para vocês com toda certeza, emocionado em política é projeto de curto prazo e no máximo de médio prazo. Porque você pode mentir para si mesmo que você está fazendo algo que presta, mas as pessoas, ainda que não entendam de política, elas começam a perceber. A gente viu muitas das pessoas que eu trouxe no embate com a Carla Zambelli não tiveram o fim político que ela está tendo, mas foram aposentadas pelo eleitor também. Esse pessoal, nesse nível muito estridente e querendo convencer você de que quanto menos uma pessoa entende de um tema, melhor ela consegue performar, não está entregando. Árvore se conhece pelos frutos. E hoje eu vou ficando por aqui. Carla Zambelli. Gente, será que ela continua na política? Será que ela sai da política? Que vai ser caçada? Que não vai ser caçada? Cenas dos próximos capítulos, mas eu tenho certeza de que você amou este Recordar é Viver tão generoso que eu trouxe aqui. E eu sei qual que é a palavra do dia. O que é a palavra do dia? Eu falo uma palavra que é para vocês comentarem no chat e nos comentários do vídeo para duas coisas. Primeiro, para eu saber quem são os fãs do Narrativas Antagonista que ficam todo dia até o fim, que não saem no meio. E depois, para causar, vamos dizer, um choquezinho a quem sai no meio. Porque a pessoa vê aquele mundo de comentário com a palavra que não tem nada a ver com o tema do vídeo e fala, ué, o que está acontecendo? Aí ela vai se aprofundar, vai perceber as nuances, vai fazer parte da nossa família. A palavra de hoje eu escolhi com muito cuidado para não ser debochada, que vocês sabem que eu não gosto de ser debochada. A palavra de hoje é macacão. Não tô rindo, é uma tosse que eu tô. Macacão. Todo mundo, macacão. Esse, sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes momentos da política nacional, né? Macacão. Enfim, não esquece de deixar o seu like aqui para mim também. Compartilha esse vídeo com alguém de quem você gosta e eu quero te ver de novo aqui amanhã, às 5 da tarde. Olha, você está inscrito no canal do Antagonista? É muito simples, ó. Você gasta 2 segundinhos ali para se inscrever. E o legal é que você não precisa ficar lembrando quando tem Narrativas Antagonista, Papo Antagonista, meio-dia, nada disso. O próprio YouTube é que vai lembrar para você não perder nada. Tô de volta aqui amanhã, às 5 da tarde. Grande beijo para vocês e até lá!